este lugar separado da minha esposa. Então, foi daqui que se construiu uma nova história. Então, se você está aqui hoje, eu não sei qual seria o motivo que está acontecendo no seu casamento, mas eu quero lhe dizer que a sua vida não será mais a mesma, e que o propósito que Deus trouxe você até aqui é que você vai vencer todas as barreiras do seu casamento, e vocês vão construir uma vida de felicidade tão grande que as pessoas vão dizer assim: aquele casal é um casal de Deus. Amém? Vamos estar orando, apresentando diante do Senhor este momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por ter sido fiel às nossas vidas, por cada momento que o Senhor tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de cada vez mais poder estar na Tua presença, Senhor. Deus, que este culto hoje venha a ser algo sobrenatural, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor comece, Senhor, a preparar essa atmosfera neste lugar, e comece, Senhor, a tocar no coração de cada homem, de cada mulher, Senhor, que está aqui neste lugar, que veio receber a Tua palavra, que veio receber do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. E que nessa noite, Senhor, venha a ser uma noite de renovo, venha a ser uma noite de restauração, venha a ser uma noite, Pai, que venha a ser inesquecível na vida dos Teus filhos. Não porque o ministério de louvor irá cantar, não porque somente o ministro irá ministrar, mas porque o Senhor preparou este momento para falar com cada casal através da Tua palavra, Senhor. Então começa, Senhor, a tocar em nossos corações, Pai, que nós possamos sentir, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo neste lugar, e que o Senhor venha, Senhor, dar a direção deste momento, Senhor, dar a direção deste culto, Senhor. Usa cada filho Teu, Senhor, que irá cantar. Usa o ministrante da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a tecnologia, Pai, e que tudo que irá acontecer, Senhor, venha a ser conforme a Tua vontade, pois tudo que fazemos, Senhor, era para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. E nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer sobre este lugar, e que o Senhor venha impactar cada casal que está aqui neste lugar, que não venham sair da mesma forma que entraram, Senhor, em nome de Jesus, mas que possam sair deste lugar vivendo o extraordinário de Deus, vivendo uma nova história em seu casamento, trazendo restauração, e que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tomar sobre este lugar o Teu poder, a Tua glória, Senhor, e a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Venha sobre este lugar e abençoa cada casal, Pai, pois estamos aqui é para Te adorar, é para Te agradecer, porque somente o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo poder. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Hoje é uma noite de alegria, porque o Senhor está aqui e Ele guarda a nossa casa, a nossa família. Aleluia, Jesus. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oi, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Você pode declarar: Deus é
dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando nós servimos ao Senhor, buscamos nos render a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento aos pés do Senhor, até mesmo onde parece que não há saída, onde não há solução, mas o Senhor, Ele faz uma porta fechada e torna uma porta aberta até mesmo onde não existe. Esse é o Deus que eu e você servimos. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Você pode declarar essa noite: porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas o seu Deus é maior, viu? Aleluia! Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele
das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele te dá escape e livramento. És tu, Senhor. Tu sempre tem um escape para nossas vidas, Deus. E nós te agradecemos porque a tua graça nos basta, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos receber o teu toque, Senhor, neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontra paz que a tua palavra me traz. Para ti sou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa. É o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Você pode declarar? Toque em mim com poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui.
teu toque é tudo que eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim, Senhor. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Eu quero o meu prazer viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, Abro a ti meu coração. os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu O meu prazer quero viver em teu amor. me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, Abro a ti meu coração. os meus medos fugirão. Teu toque é tudo que eu Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, Abre a ti meu coração. os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Boa noite. Aliança e Paz. O tema da nossa palavra de oferta hoje é a preparação das ofertas. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim, para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta, e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram, e não porque foram obrigados. Amém? Aqui, Paulo, ele envia uma equipe para esse local antes que ele chegasse lá. E tinha um propósito dessa equipe chegar antes dele, que era a preparação das ofertas. Quando a gente fala de preparação de ofertas, a gente tem que se preparar. Nem sempre, não é do dia para a noite que você vai sentir no seu coração, mas é uma preparação. Por isso que Paulo, ele enviou essa equipe antes dele. E essa equipe, ela tinha uma missão, que era preparar uma oferta, mas era uma oferta que eles já haviam prometido. Ou seja, ali eles já tinham um pacto entre eles, né? Uma aliança. Ele não estava enviando aquela equipe para informar algo, para notificar, para relembrar que eles tinham se comprometido com aquela oferta. Não. Era o objetivo de Paulo, enviando essa equipe lá, era para que ela esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui no capítulo 5, lá no finalzinho, ele diz assim, ó: ela estará pronta, e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram, e não porque foram obrigados. Não é com o que eu dou, mas como eu dou. É o meu coração. O Senhor quer que eu me alegre ao devolver as minhas ofertas. Nem sempre é assim. Como eu falei, não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos, né? Eu tive que me preparar. Para mim, era super fácil eu devolver o dízimo. Isso era super esclarecido no meu coração, mediante a palavra, que eu tinha que devolver o meu dízimo. Mas as ofertas não era fácil. Então, eu me preparei para estar aqui hoje. Há 2 meses atrás, quando a pastora me pediu para dar essa palavra, e um dos motivos que eu disse para ela não foi porque eu não era ofertante.
Então não tinha como eu estar aqui pregando uma palavra de oferta se eu não exercia, se eu não exercitava. E a partir daquele momento eu falei, eu vou ser ofertante. E aí eu comecei, e aí eu me levantava, trazia a minha oferta. Nós temos o Pix hoje, que é mais fácil, né? É uma facilidade, uma ferramenta mais acessível, mas nem todas as vezes também a gente tem internet no nosso celular. Às vezes a gente vem para o culto, vai para a célula, esquece o dinheiro físico mesmo. Por quê? Porque não é um hábito. Porque se fosse um hábito, a gente não esquecia. E aí que nós possamos exercitar. Paulo enviou essa equipe antes, para que eles preparassem essa oferta. E aí, para Deus não é importante apenas aquilo que fazemos, mas como nós fazemos, como está o nosso coração. E aí, eu te convido hoje a você exercitar, porque a partir do momento que você tomar essa decisão de ser um ofertante fiel na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar. Ele não vai te deixar esquecer mais de você trazer a oferta à casa de Deus. Para Paulo, enviar essa equipe não era só sobre finança, não era só sobre a obra receber um dinheiro. Era mais que isso. Eles queriam, como a palavra diz, né, que as pessoas vissem que eles deram com amor. Então, eu te convido hoje a você dar uma oferta de amor. Você profetizar que você vai ser um ofertante fiel, que você vai ser um dizimista fiel, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a casa dele, sobre a sua casa. Amém? Amém, igreja. Graça e paz, boa noite. Vamos ficar de pé para a gente orar, entregar nossa oferta, nosso dízimo. Você prepare a sua melhor oferta, seu dízimo, prepare seu coração para este momento. Senhor Deus, nós te damos graças, louvamos ao teu nome. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Que o Senhor possa receber cada oferta, cada dízimo, Senhor, da tua igreja, do teu povo. Que haja fidelidade, Senhor, no coração do teu povo. Que o teu povo venha agir com o Senhor, com fidelidade, Senhor, a ti, Pai. O Senhor és o dono do ouro, da prata, é o Senhor quem provê tudo em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo ontem, o hoje, o amanhã. Que o Senhor nunca venha deixar faltar nada em nossos lares e na vida do teu povo, da tua igreja. Te apresentamos cada pedido, Senhor, cada necessidade que a tua igreja tem colocado diante de ti, cada momento, Senhor, que a tua igreja tem e se dispõe a ti, Senhor. Derrama mais e mais, cada vez mais em nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Só o Senhor é digno de tudo, Pai. Amém e amém. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Aleluia. Deus é maravilhoso. Saiba que nesse momento o teu casamento está sendo edificado. Amém? Se já é bom, vai ficar melhor. Vocês vão andar, que nem diz no linguajar futebolístico, vocês vão estar entrosados. E nesse momento eu quero convidar um casal que se dispõe a vir aqui participar de uma dinâmica. Minha esposa vai estar aqui direcionando. Um casal que se habilita. Um casal corajoso. Rapaz, vocês não vão querer vir participar, não. É fácil, super fácil. Dois corajosos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, cada um pega um papel. Pega outro, Guilherme, tu pega outro. É assim, até terminar os papéis. Amém. Aí,
Você vai virar, vai olhar o primeiro nome. Primeiro Guilherme, vamos lá. Qual é o nome? Pode mostrar aqui para eles. O nome que ele escolheu é Agite Antes de Usar. E tu, Ângela? Conteúdo explosivo. Conteúdo explosivo. Guilherme, com essa frase, tu vai falar algo para Ângela. Usando essa frase. A minha frase ou a dela? Não, com a tua frase, tu vai falar algo para ela. Não o que está na frase, mas algo relativo à frase. Tu vai falar para ela. Ô, glória. Amém. Meu amor, quero dizer que toda vez que eu te vejo, você me agita. Amém. Ângela, da tua frase aí, tu vai falar algo para ele também. Aí quando eu te agito, você me deixa explosiva. E já, a frase é essa, né? Aí leia a outra. Agora é ele de novo, na próxima frase dele. E eu sempre te aprecio sem moderação. Porque eu sei que você cuida de mim por eu ser mais frágil. Aqui diz conteúdo frágil. E como eu te amo muito, eu só quero o seu bem. E antes de tudo, lê as instruções antes de mexer. Pra você saber onde você está entrando. Aqui diz assim, lê as instruções antes de mexer. Já. Tá? Amém. Então, a moral da nossa dinâmica é que o casal precisa conhecer bem um ao outro. Se você não conhecer bem o que o seu parceiro gosta, talvez você fique um pouco confuso e não a compreenda da forma que ele gostaria de ser compreendido, que ela gostaria de ser compreendida. Então, que cada um de nós, como casal, possamos avaliar o nosso esposo, a nossa esposa, o que um e o outro gosta e aquilo também que ele não gosta. Amém? Oi. É isso já? Agora, os casais de namorado também tá incluído nesse conteúdo, viu? Essa é a fase de se descobrir. Tem os casais de namorado, uns estão se preparando para casar. Essa é a fase de se descobrir. Já começa, aqui vai a dica, se você está aqui hoje, os casais de namorados, já é para ir descobrindo que a sua futura esposa, seu futuro esposo gosta. Minha esposa eu sei que ela gosta. Ela gosta de flores, ela gosta que eu falo que amo ela, né? Eu sei que ela gosta. Mas eu de primeiro não dava muita importância para essas coisas. Hoje a gente para e observa, né? E sempre os casais, eles têm dificuldade de trocar palavras, né? Você viu que o Guilherme ficou meio que amarelo, né? Na hora de falar, porque isso são coisas que vêm assim de imediato, né? Que a Isa diz, pegou no pulo do gato. Mas a palavra de Deus, ela é para nos ajudar. A rede de casais é para ajudar a sua família a cada dia melhorar. Amém? E prepara seu coração. Tudo que receber, que vier para edificação do seu lar, você recebe.
se analise e se avalie. Amém? A palavra de Deus nunca é para nos matar, sempre é para nos ajudar. E eu quero chamar aqui o casal, né? O casal que vai estar ministrando sobre a nossa vida. Receba o pastor Renato, a pastora Val, com palma para Jesus. E vocês estão diante de um casal que foi fruto de oração, viu? E muita oração. Deus é fiel, viu? Aqui eu passo a palavra para o pastor Renato e para a pastora Val. Glória a Deus, aleluia. Aliança e paz, queridos. Boa noite. Perguntei para a irmã Isa, quando eu recebi o convite, eu queria que 2 meses antes, agora eu fiquei com a Adriana, viu? E a senhora confia? Ela disse amém. Porque a gente se conhece, né? E de repente tem uma responsabilidade dessa, então a gente tem que ter consciência, né, do que vai vir aqui falar. Amém? Mas eu não vou falar de mim, vou falar de casais que vão dar exemplos para nós e nós vamos pegar os bons, as boas coisas e as coisas que eles não se deram bem, a gente vai recuar. Ok? Glória a Deus. E Deus já tinha falado no meu coração há muitos meses atrás sobre essa questão. E no decorrer, depois que Deus me deu essa palavra, né? Deus foi me dando coisas, situações, pessoas. E eu fui observando. Porque toda vez que Deus me dá uma palavra, eu observo, eu presto atenção, eu procuro ouvir o Senhor nas ministrações, nos irmãos que estão falando, eu procuro buscar. E Deus foi me dando, confirmando isso. Faz muito tempo isso, e não era a expectativa, vou criar uma ministração para dar aos casais. Não, foi algo que Deus me deu no coração. Até eu falei para a irmã Isa, mas há muito tempo Deus me deu uma palavra, mas não com essa expectativa de, eu vou ministrar, vou pedir para ministrar, né? Mas Deus sabe todas as coisas, amém, irmãos? E o tema, não sei se o Saulinho conseguiu colocar ali. Convidei aqui, tô igual a Adriana, né? Eu vi que ele não ficava aqui, meu irmão fica aqui também. Abraçadinha assim, ele tava assim, ó. Consegue, assim, as expressões corporais, né? A leitura, isso é tão legal, gente. E eu quero, assim, junto com meu esposo, convidei ele. A senhora me convidou e eu convidei ele, irmã Isa, não sei, a senhora não me deu tempo, já mande no WhatsApp aí que eu vou ler aqui, tá? O tempo. Mas nós vamos falar de um assunto, irmãos, que é poderoso e ao mesmo tempo ele é sensível a isso. Porque é um assunto que nós como seres humanos em si já não gostamos. Em especial a parte masculina, que é de ouvir. O ser humano, na sua criação, por sinal, não gosta, mas o homem em especial. E a gente vai falar esse temazinho que Deus colocou no meu coração, que é quando ela fala, ele ouve. Tem título sobre título e tem mais um título. A influência da mulher e o discernimento do homem. Guarde essa palavra, discernimento. Ela é o divisor de águas aqui. Ela é o que veio para discernir isso aqui tudo. E da série 2 Corações e um Propósito. Vamos assistir uma série? Então Deus vai nos ministrar uma palavra sobre isso. É muito... algo muito rico para nós, para os nossos dias de hoje. E a gente vai pegar alguns exemplos aqui desse tema. Quando ela ouve, ela fala, ele ouve. A influência da mulher
e o discernimento do homem. Nós vamos conhecer histórias aqui, vocês já conhecem, mas a gente vai relembrar. Vamos olhar para nessa janela. Quando a mulher fala, o homem ouve, e a influência dessa mulher, o que resultou. E quando também ele não ouve, e o resultado disso. E quando essa influência foi positiva e quando ela foi negativa. Porque não basta só eu ouvir e ter influência. Eu tenho que ter discernimento daquilo que eu estou ouvindo. E Deus vai falar sobre isso conosco nessa noite, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse por nós, amém? Pedisse em especial que os pastores intercedessem por nós aqui, os pastores, pastora Mira, pastor Elan, pastora Isa, pastor Zezinho, os pastores presentes, irmãos, presente essa palavra, porque não é de nós, mas é do Senhor, amém? Pai, aqui estamos, Senhor, na tua dependência, o Senhor é bom em tudo que faz. Todas as coisas estão no controle das tuas mãos e nada foge delas, Senhor. A ti a honra, a glória e todo o louvor, Jesus. A ti pertencem todas as coisas, Senhor. Todas as vidas pertencem a ti. Então a nossa vida pertence ao Senhor. Os irmãos queridos que estão aqui, os casais de casados, de namorados, Deus querido, os amigos, os solteiros que estão aqui, Jesus, a ti pertence a vida de cada um deles. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante de ti. Pedimos que o Senhor nos conduza nessa verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente vai citar algumas passagens, mas a gente não vai ler. É só para você ter base de que nós estamos falando da Bíblia, amém, queridos? Tá bom, meu amor? Na hora ele vai ficar caladinho, na hora dele falar, ele vai falar. Vou deixar ele falar. Amém. Porque aqui é assim, ó. Aí ela fala e ele ouve. Ele está aqui representando o homem, viu, homem? Eu falando e ele ouvindo. Querido, desde a criação, nós vamos falar sempre da Bíblia. Lá em Gênesis, onde tudo começou. E não importa se o culto é de casais, de solteiro, porque no Difflin foi falado sobre Adão e Eva. E só tinha jovens, né? Assim, solteiros, mas tinha um pouco casado aqui. Mas o culto não era para os casados. E Deus trouxe uma palavra através do Lucas e foi lá em Gênesis. E hoje não é diferente, tá? E vem falar do Adão e Eva. Meu Deus, eu já estou cansada. Hoje nós vamos olhar para uma janela diferente sobre isso. A Bíblia nos diz que o Senhor deu a Adão como uma auxiliadora e ajudadora. Você sabia, mulher, que nós temos um papel semelhante ao do Espírito Santo? Porque a Bíblia vai chamar o Espírito Santo de auxiliador, de ajudador. Ele diz: eis que eu vou te dar uma mulher para ser a tua ajudadora. Pode bater no peito e dizer: quando eu li essa palavra, irmãos, eu disse: Jesus, Espírito Santo, eu tenho algo semelhante a ti, porque nós somos comparados a ti, auxiliadora, ajudadora. Há um papel, há uma influência muito grande sobre nós, mulher. Quando nós falamos algo para o nosso esposo, e essa influência, ela vai depender do homem discernir se essa influência ela é boa ou ruim. A Bíblia vai dizer que a história de Adão, criado por Deus, a mulher foi tirada da sua costela, e aí você sabe a história que Deus colocou ele no jardim, e Deus se encontrava com eles. Irmãos, tem algum relato na Bíblia onde tinha mais 3 pessoas fora, 2 pessoas humanas fora Adão e Eva? Não tem nenhum relato que tinha Adão e Eva somente. A Bíblia relata que Deus toda tarde ia se encontrar com esse Adão, com essa Eva, para conversar com esses dois. Então eles estavam acostumados com a voz de Deus, sim ou não, irmãos?
Você já chegou num lugar, ou alguém chega na tua casa e a pessoa fala, e antes de você ver, você escuta a voz e você diz, eu conheço essa voz. Sim ou sim? Ou você está tão com a pessoa que ela dá uma risada, você nem olha, você já sabe de quem é a risada. E o cheiro, você conhece ela, o perfume, né? Me lembrei do fulano. Que o meu genro tem um perfume que eu não paro de esse perfume. Genro, tu tá por aqui? Né? Que marca. Adão não tinha como ele não discernir a voz que falava. Quando Eva chega e diz assim, ela lhe pergunta, o que tu fez, mulher? Ele disse, eu comi do fruto. Pega, Adão querido. Come, ó, muito gostoso, viu? Não aconteceu nada comigo, eu estou aqui, belíssima, viu? Nada daquilo que, né, Deus falou, esse começo de palavra, né, irmãos? É verdade, a gente não vai morrer, mais ou menos isso. E Adão viu ela e fez o quê? Mas por causa da falta de discernimento de Adão, porque se ele tivesse discernir ali, ó, discernir a voz, que ele olhava para a mulher, é Eva que está falando, mas a voz não é do meu Deus. É a mulher que o Senhor me deu, mas não é a voz que vem todo dia conversar comigo. E ele tinha dito, mulher, tu foi enganada. E eu não vou ser. Ele tinha olhado e tinha ouvido, eu posso viver sem essa mulher, mas sem o meu Deus eu não posso. Isso se chama discernir a voz do Senhor. E essa influência que nós temos, mulheres, sobre o nosso esposo, sobre o nosso parceiro, ela é muito poderosa e muito perigosa também. Se Adão, como um homem, tivesse discernido que a voz que estava falando não era de Deus, era do inimigo que tinha iludido ela, ele não tinha comido do fruto. E toda ação tem uma reação e todo pecado tem essa consequência. Qual foi a consequência? Adão abriu as portas do pecado para a humanidade. Foi através de um casal que entrou tudo isso. Olha que poder que temos como casal. Porque Deus poderia dizer assim, olha, foi só a mulher que eu dei, realmente, vou só punir ela, mas você vai continuar com o propósito que eu te dei. Mas foi o casal onde aconteceu as primeiras desgraças. Então, querido, a influência, a má influência e a falta de discernir se é Deus que está falando, pode levar toda uma humanidade à perdição, como foi que aconteceu. Mas nós temos a parte boa, vamos falar de coisa boa. Eu quero falar de uma outra mulher, de outro casal, que teve situações também que foi influenciado. Mas a diferença vai acontecendo de acordo com o discernir, de fato. Lá em 1 Samuel 25, vai falar da história de Abigail. Abigail, quando o seu esposo Nabal agiu com insensatez, ela deu uma orientação e Davi, poupou vários inocentes da morte. Quando o marido queria fazer algo insensato e uma mulher influente deu uma orientação e foi poupado pessoas. Sabe, queridos, nós vamos ver história de pessoas que, enquanto Adão e Eva trouxe morte, o casal Adão e Eva trouxe morte para a humanidade, nós vamos ver casais que Deus trouxe vida através deles. E a influência e o discernir se é Deus ou não que está falando através, não importa se é a pessoa que está do seu lado, que eu posso estar falando com o meu esposo e o Satanás falando através de mim. Se ele não discernir que é a voz que não é de Deus, ele vai acatar.
E toda a nossa família vai sofrer a consequência. Porque quando o casal erra, a família sofre a consequência. Então, nós vamos ver que Abigail é diferente. Uma mulher sensata, diferente de Eva. Porque ela poderia ter comido. Hoje eu comi, mas não vou influenciar o meu marido a comer. Ela foi fazer o quê? Ela foi lá e ofereceu. Abigail, sensata, orientou. E aí o esposo, ó, cata. Olha a diferença, né? Olha a diferença. E uma outra pessoa que eu quero falar aqui, queridos. Eu quero me atentar a Eva, Abigail, Sunamita e Maria. Talvez eu fale só de Maria, que a gente vem aqui com uma história, né? E depois desanda outra coisa. Enquanto o pecado entrou, a morte entrou pelas portas da casa de Adão e Eva, nós vamos conhecer o casal chamado Maria e José. A Bíblia vai relatar que Maria tem um encontro com esse anjo, e o anjo diz assim: Maria, tu vai ficar grávida e tu vai dar uma luz. Todo mundo conhece a história, né? Amém? Maria era virgem, irmão. Ela nem casada ela é. Olha a diferença da sensatez, do discernir a voz. Porque aqui a voz, o discernir de Deus não está para só o homem, está para a mulher. Porque tem hora que Deus vai falar com a mulher para o homem. E aí a mulher tem que discernir a voz de Deus para passar para o homem. E o homem tem que discernir que é a voz de Deus falando. Você está entendendo? Quando o anjo chega para Maria e diz: Maria, você vai ficar grávida, vai dar à luz um filho. O que Maria, eu tenho certeza que as emoções dela, acho que ela foi no mundo e voltou, no outro mundo e volta, né? Como o pessoal fala. Como é que vai ser isso? E a minha reputação? Vão dizer o quê? Que eu fui para a cama com José antes do tempo. Como que vai ser você julgada pelas pessoas? Poderia ter sido o pensamento da Maria. Mas Maria, o que ela fez? Ó, ouviu o anjo, discerniu que era Deus falando e guardou. O anjo vai para José e conta a José: Maria vai ficar grávida. José, mesmo com dúvida, olha a diferença, irmãos, quando você discerne. José, mesmo com dúvida. Porque, vamos trazer para o dia de hoje, se nós, alguém chega e diz: a tua mulher vai ficar grávida, a primeira coisa que a gente pensa é que está me traindo. Isso aqui é um aviso, né? É um aviso, está me traindo, sem vergonha. E aí começa a dar os nomes. José poderia ter: está me traindo, como é que é? Isso aqui é uma visão, isso aqui é um aviso para mim não casar com Maria. Mas José, mesmo com dúvida, ele fez o que, irmãos? Pegou Maria, caladinho, escondidinho, igual o anjo disse, e partiu. E de Maria saiu vida, o Salvador. O motivo pelo qual hoje nós estamos aqui, o motivo pelo qual você está com essa pessoa do seu lado. Há casamento que vai trazer vida, mas há casamento que vai trazer morte, irmãos, infelizmente, por falta de discernir a voz de Deus. José discerniu e partiu com Maria. E o resultado disso, irmãos, é que até hoje nós estamos aqui falando de Jesus. Então, discernir se é Deus que fala ou se não é. E isso é muito poderoso e é muito assustador ao mesmo tempo, irmãos. Porque eu posso muito bem... duas coisas, querido, que pode acontecer. Ou o homem não ouvir, porque se ele não ouve e é Deus falando, por falta de sabedoria, Deus não vai fazer. Se ele faz as coisas do jeito que ele quer, não ouve a voz de Deus,
Deus não vai fazer aquilo que Deus estava planejando. E provavelmente vai dar errado. E a nossa vontade é que quando dá errado, eu digo, eu te avisei. A culpa é tua. Não me envolve nisso. Mas a diferença é quando você fala. Você precisa saber, querido, você é mulher, você é homem, você é jovem, pessoa, leva para a tua vida. Você precisa discernir quando um conselho é de Deus e quando não é, irmãos. Porque eu conheço pessoas que foi aconselhado por outras pessoas, mal influenciada, e que hoje não está na igreja, porque recebeu um conselho, uma influência, e não discerniu que não era o Senhor falando. Então isso aqui é para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para nossos amigos, para alguém que você vai chegar e alguém vai falar para você alguma coisa, e você, opa, essa voz será que é do Senhor? Aí meu esposo, eu vou falar com ele, ele precisa discernir se é de Deus ou não o que eu estou falando. Se de repente não é, ele não vai dizer assim, tá, te repreendo, Satanás. Porque tem uns Satanás que a gente tem que repreender da cara, mas tem uns, irmão, que é sabedoria e você vai dizer, Senhor, eu vou orar. Tem uns que a gente repreender. Por exemplo, o Satanás chamado Jezabel. Era uma esposa endemoniada. E o esposo dela, Acabe, eu posso classificar ele como o frouxo. Porque ele conhecia o Senhor. Jezabel já era endemoniada, já chegou endemoniada para ele, e ele sabia quem era ela. E ele aceitou ela. E depois que ele se casou, sabe o que ele fez? Trocou o Deus que ele tinha. A endemoniada fez a cabeça. Irmã, tem mulher que não dá para ouvir. Mas você só vai saber se você tiver o discernimento de Deus. Tem homem, conselho do homem que não dá para ouvir. Mas eu só vou saber se eu tiver o discernimento da palavra de Deus. Se eu não tiver, irmãos, eu vou ser influenciada. Porque, querido, presta atenção. Quem foi Eva? Ela era a esposa, o amor do Adão. É a pessoa que a gente ama. E Eva não foi com maldade. Você acha que ela foi com maldade? Eu vou porque eu quero ferrar a humanidade, ferrar nós, todo mundo junto. Tu acha que ela foi com isso? O coração dela estava cheio de maldade? Não. Porque ela mesma já tinha sido enganada. Então ela enganou também. Inocentemente enganou. Porque ela também não discerniu que não era o Senhor falando através daquele bicho que depois virou um animal, cobra. A mesma coisa acontece quando a gente ouve um conselho. Uma vez alguém falou para mim assim, e eu julgo hoje não como uma intenção maldosa, como alguém que queria algo ruim para mim. Na época que eu orava pelo meu esposo, é até 10, a irmã Isa. Eu orava pelo meu esposo, eu estava numa guerra tremenda, irmãos, tremenda. Mas no meio das coisas, Deus sempre dava uma palavra para mim. Teve uma época que eu queria desistir dele. Mas teve uma época que eu decidi que eu não ia desistir. E quando eu decidi não desistir, eu estava lá no Rosalinda. Deus falou, irmãos, comigo, uma palavra poderosa. Na época eu assistia televisão, agora não assisto mais não. O R.R. Soares. Palavra poderosa sobre a mulher crente, santifica ou não crente. Irmãos, eu peguei aquela palavra, discerni que era o Senhor falando, digo, opa, eu não vou abrir mão dele. E eu cheguei para minha liderança e digo, eu não vou abrir mão do meu esposo. Porque em alguns momentos da dificuldade, eu era aconselhada, querido, olha, você é jovem, você tem muita vida pela frente. Esse seu marido não quer nada com você, não quer nem nada com Jesus, e você vai gastar a tua energia toda, a tua juventude. E eu entendo que hoje não era por maldade, mas era porque veio a minha situação. E quando Deus me deu essa palavra, eu digo, é comigo. Eu peguei. E eu cheguei para a liderança e digo, não vou abrir mão. Porque se eu tivesse aberto a mão, querido, ele não estaria aqui.
E o saber discernir que é Deus falando, irmãos, faz toda a diferença. Saber que é Deus que está falando faz toda a diferença. Não é, irmãos, o emocional. Presta atenção. Deus tem falado muito comigo sobre essa questão do emocional. Que as pessoas, elas prometem muita coisa no emocional. Elas falam muita coisa na emoção. Elas fazem muitas coisas na emoção. E daqui a pouco a emoção passa. E ela, ufa, poxa, não era para ter feito aquilo. Ai, me arrependi. Deus tem falado tanto sobre isso. Não é sobre a tua necessidade. Porque o diabo, ele vai vir, queridos, usar as pessoas próximas de nós. Talvez o nosso cônjuge. É na necessidade. É na necessidade que você está passando. Talvez Adão estava com fome. Foi o primeiro alimento que ele viu na frente dele. A primeira comida. Não deu outra, meu irmão. Meu. E isso vai fazer um divisor de águas muito grande nas nossas vidas. Muita diferença. Sabe, esposa? Eu quero falar aqui, talvez meu esposo nem fale. Coitado. Talvez ele nem fale, só ouça. Eu quero dar um outro exemplo aqui, querido. De Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Alguns irmãos ali. Irmão, Sansão. A mãe dele fez um voto com ele. Com Deus. Quando ele era criança. Ele nasceu. E o voto era que ele não passasse nenhuma navalha no seu cabelo. Na sua cabeça. Ou seja, não cortasse o cabelo. Nunca fosse para o cabeleireiro. Para o barbeiro, né? Lá para o Francisco, que corta o cabelo. Fez um voto com o Senhor. E não poderia cortá-lo o cabelo. E o poder de Sansão estava nesse cabelo, nesse voto. Mas no decorrer da juventude de Sansão, conheceu a moça. Porque existe as Jezabel da vida, endemoniadas, decapitadas, mas existe as sedutoras. As más intenções, chamada Dalila. Dalila maravilhosa. Dalila foi treinada para ser manipuladora dos homens, porque ela ganhava os homens, conhecia estrategicamente o plano deles, do inimigo, e falava para os seus. Ela foi criada para isso. Ela foi enviada para isso. Tem pessoas, irmãos, que vai... Cuidado, irmãos. Mas se tu tiver o discernimento, tu não vai ser enganado. Sansão conheceu Dalila. Como diz a minha sogra e a minha mãe, ficou abestalhado por Dalila. Se apaixonou os 4 pneus por Dalila. Era a mulher mais maravilhosa, era a cara para ele. O primeiro amor dele. Sansão era um cara tão forte que ele partia animal em meio, irmãos. Ele era muito, muito forte. Os inimigos eram estraçalados praticamente, por conta do voto que tinha sido feito. Mas quando ele conheceu Dalila, meu Deus, a influência da mulher e a falta do discernimento do homem, meu Deus, sabe o que aconteceu, querido? Ela lá, Sansão, meu amor, fala pra mim, qual é o teu segredo? Me conta, Sansão. Me conta, amor. Tu sabe, eu quero fazer uma prova de amor. Tu sabe que nós estamos um tempão já namorando, se encontrando. Isso aqui é pros namorados, tá? Os jovens. Tu sabe que eu sou maravilhosa. Conta pra mim, Sansão. Qual é o teu segredo? E foi, né? E foi. E manipulava o Sansão, apaixonado. 4 pneus pela Dalila, maravilhosa. E ela fazia aquelas danças que eram na época, né, para conquistar melhor. Eu não sei qual é a estratégia do inimigo para te confundir, irmão. Fica vigiante. E, irmãos, e num belo dia,
ou no péssimo dia, Sansão abestalhado, acho que ele tinha tido uma noite, né? Estava muito satisfeito. E ela disse, é agora que eu pego. Sansão, qual é o teu segredo? Eu acho que ele estava até abestalhado, dormindo assim. E contou para ela que era um voto, que o poder dele estava no cabelo, que não poderia passar nem uma navalha, nem um corte, podia ser cortado. Ele contou para ela. Imediatamente ela contou para os inimigos dele. A consequência disso, irmãos, Sansão não tinha nem vivido, eu creio, a metade do ministério dele. Tem pessoa que influencia a gente, irmãos, e destrói o nosso ministério. E nós temos que ter discernimento disso, irmãos. O resultado disso, a humilhação e morte. Os inimigos pegaram Sansão, depois que Dalila contou. A que amava, o amor acabou, porque ela queria saber o segredo. Os inimigos pegaram Sansão, amarraram ele. A Bíblia relata que amarraram ele nas colunas do palácio. Prenderam ele, humilharam o tanto que puderam, arrancaram os seus olhos. E humilharam tanto. Sabe o que é alguém arrancar os olhos, irmãos? Ficar, sabe? Naturalmente cego já é ruim, imagina arrancado. O inimigo pintou e bordou com Sansão. E num ápice de arrependimento, ele pede para Deus, pede perdão, Deus perdoou. E aí Deus devolve de novo a força para ele. E a Bíblia relata que ele, com as suas forças, ele destruiu o prédio, ele arranca as colunas, destrói, cai tudo, mas em compensação ele mata todos os inimigos, mas em compensação ele também morre. Tem influências, irmãos, que vão matar pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com as influências, com os conselhos. Esposa, que você dá para o seu esposo, o que tu está dando, o conselho que tu está dando para ela, está elevando o ministério dele, está elevando a missão que Deus deu para ele, de fato, com clareza, que é aquela missão clara que o Senhor já declarou. Você, homem, tem discernido a voz de Deus, ou está só apenas fazendo a vontade da sua esposa? Esposa, tu está sendo uma Dalila que está querendo que só o esposo ceda as coisas para você, mas na hora você não faz a sua parte. Discina, querido, quando é o inimigo falando no teu ouvido, porque ele manda recado. Discina isso. Então, a diferença, irmãos, da voz do Senhor e de qualquer outra voz, ela é muito importante na nossa caminhada. E eu estou falando isso aqui não só para casais, eu estou falando para a vida. Porque tem amigos que vai te aconselhar. Irmãos, eu conheço pessoas, amigos, casal, que é influenciado por amizades. Um casamento que é aparentemente estruturado, uma família muito bem sucedida, mas por causa da influência, a mulher não ter discernimento que aqueles conselhos não faz bem para a sua família, para o seu casamento, deixou com que isso fizesse parte da sua vida. E hoje o relacionamento, irmãos, está pelo fio. Então você olha assim e diz, isso não vai acontecer comigo. A Bíblia fala que aquele que está em pé, ore, vigie. Você não sabe qual é a influência que pode chegar para a tua vida. Qual é o conselho que você vai ouvir. E você saber discernir a voz de Deus faz muita diferença, irmãos. Muita diferença. Porque você vai, opa, é o meu amigo que está falando, mas a voz não é de Deus. Opa, é meu esposo que está dizendo, mas esse conselho não convém com a palavra do Senhor. É a minha esposa que está dizendo, mas opa. Sabe quando você discerne o que é certo, o que é errado? E antes de eu passar aqui para o meu esposo, eu quero só ler, porque eu esqueci de avisar para vocês, o significado da palavra discernir.
O nosso dicionário está dizendo assim, ó, discernimento é a capacidade de perceber ou compreender algo com clareza e sensatez. Isso no dicionário. É um julgamento apurado de distinguir o certo do errado, do bom e do ruim, do verdadeiro e do falso. Esse é o significado do discernimento no dicionário. Na Bíblia, espiritualmente falando, a palavra discernimento está muito ligada na nossa vida espiritual. É a capacidade dada por Deus para compreender as coisas espirituais e identificá-las, o que é da vontade dele e o que não é, e discernir o que vem de Deus e o que não vem. Então, o dicionário vai dizer que é uma capacidade, é uma clareza, tudo mais. E aqui na Bíblia ele vai falar assim, é a capacidade que Deus deu para nós compreender as coisas espirituais e discernir o que é da vontade do Senhor e o que não é. O que vem dele e o que não vem. E Deus deu a você, homem, deu a você, mulher, vocês, a nós, essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. O que vem de Deus e o que não vem. Não é para mim apenas, ele disse, é para todos. Amém? E agora o meu esposo vai falar alguma coisa, meu marido. Glória a Deus. Aliança e Paz, igreja. Primeiro eu quero dizer que é uma honra poder estar ao lado dessa mulher. Uma mulher que me ensina todos os dias. Pela perseverança, pela persistência e principalmente pela fé. Uma mulher de fé, muita fé. E graças a ela eu tenho aprendido cada vez mais. E hoje eu poderia simplesmente concluir aqui com uma oração, mas talvez foi a maior ministração que eu já fiz ou que eu já transmiti para a igreja, que é fazer esse papel de marido. Ao estar do lado dela, eu estou aqui no momento de proteção, estou protegendo ela, para ela se sentir bem, para ela se sentir acolhida, para ela se sentir à vontade e ouvindo. Esse é o papel de nós como maridos, que é muito difícil para nós, né? Nós temos aqui uma citação bíblica que fala em Provérbios, no capítulo 15, versículo 5, fala: o tolo despreza o conselho do seu pai, mas o que aceita a repreensão é prudente. Então, eu como marido, como esposo, eu preciso ter essa prudência e ouvir a voz da minha esposa. Assim como ela ministrou, tem vários tipos de esposas. Tem a esposa que edifica a casa, como a esposa que destrói o lar. Mas quando eu sei que eu estou ao lado de uma verdadeira companheira, que tem conhecimento bíblico, que é uma mulher de fé, uma mulher que luta pelos princípios da família, o meu papel é ouvir o que ela me transmite. E hoje eu aqui ao lado dela estou fazendo isso, acolhendo-a, protegendo-a, enquanto ela fala. E tudo que ela tem falado está me ensinando. E você, assim como eu, nós homens que eu estou falando, nós temos uma grande dificuldade em ouvir nossas esposas. Nós temos o que nós chamamos de orgulho masculino. Esse orgulho masculino é que pode destruir o nosso casamento. O orgulho masculino, quando ele é internalizado em nossas mentes e nos nossos corações, muitas vezes nós deixamos de fazer um papel que é a coisa mais simples, que é cuidar do lar, proteger a esposa, proteger os filhos. Eu tenho aprendido muito, principalmente nos discipulados, depois que eu me converti ao cristianismo,
que é melhor você ouvir do que você falar. Isso para o homem. Porque muitas vezes nós, homens, tomamos decisões por impulso. Nós somos impulsionados pela nossa própria natureza. Quantas coisas eu já fiz no meu passado e quantas coisas, homem, você já fez no seu passado que hoje você não repetiria? Simplesmente ao ouvir a voz da sua esposa. Porque quando a minha esposa fala, eu tenho certeza, quando ela traz uma palavra de direção, é o próprio Deus falando comigo através dela. Então isso é que nós precisamos nos atentar. E assim como ela falou de alguns personagens bíblicos, né? Ela citou José quando teve aquela compreensão de proteger a Maria. Ele poderia muito bem ter largado Maria por não ter compreendido a mensagem, mas como a minha esposa falou, ele conseguiu discernir a mensagem de Deus. E ali ele tomou a decisão de proteger a sua família. O que ele fez? Pegou Maria, pegou seu burrinho e saiu daquela cidade onde eles se encontravam. Porque ali ele sabia que era um local perigoso para a vivência da sua esposa. Esse papel que José fez precisa ser tomado como exemplo por nós, homens. Então, ouça a voz de Deus, proteja a sua esposa, proteja a sua família, sobre todas as coisas. Essa é a minha participação. Vou passar novamente para minha esposa. Meu esposo faltou um pouquinho. Mas tudo está ligado, irmãos, em quê? Discernir. Porque se não discernir, pode vir o Senhor falar. Pode vir os anjos falar. Não vai sair nada. Outra mulher, um casal maravilhoso, que não cita o nome do esposo, mas eu quero citar aqui, que eu não falei que ia citar, mas está no nosso script aqui. Sunamita. A influência de Sunamita sobre o esposo e o discernir dele, que era a voz do Senhor. Sunamita percebe que o homem de Deus vinha sempre na cidade, precisava de um lugar para descansar, e ela disse assim: ó, esposo, percebo que o profeta vem, serve aqui a cidade, vem, traz a palavra do Senhor, sabe, com minhas palavras. Vamos fazer um quarto e deixá-lo aqui disponível para ele. Um homem, o esposo que discerniu que era bom, que era o Senhor falando, aceitou. Ele poderia, um homem insensato, que não tem discernimento, ia fazer o quê? Sunamita, eu vou deixar um outro homem dentro da minha casa? Ó, aqui, ó, o dedinho, ó, como diz o pastor. Ó, o dedinho, ó. Mas ele não fez isso. Ele atendeu e montou um quarto, um lugarzinho para o profeta. E sabe qual foi a bênção que eles receberam? Um filho. Que morreu e depois ressuscitou. Mas receberam a bênção. Irmãos, tem coisa que tu não vai entender, mas se for Deus falando, só faz. Mas se não for Deus, também não faz, viu? Se for só tua esposa querendo te manipular igual Dalila, irmão, vigia, olha. Irmãos, porque isso é proteção também. Quando você não cede algo que não é da vontade de Deus para o seu cônjuge, quando você não cede, você discerne isso como que não é do Senhor, é proteção de Deus para o teu lar. Você está protegendo também. Talvez Deus vai falar através de você, esposa. Esposo, Deus talvez vai falar através de você. Mas ensina. Veja se o conselho é bom. Veja se isso vai trazer felicidade, vai trazer
vida para a tua casa, para a tua família, ou se vai distanciar você do projeto. Porque tem pessoas que influenciam, tem esposa que influencia, homens, como eu citei aqui, o Acabe. O Acabe, irmãos, ele poderia muito bem ter percebido que Jezabel, ela só queria a maldade. Porque a história dela em todo, o currículo dela, a Bíblia diz que pela árvore, pelos frutos, conhece a árvore. A gente estava até falando sobre isso ontem do discipulado. Ei, irmão, discipulado é Bíblia, hein? É bom. Você que não faz, tá perdendo. Tá perdendo, ou tá deixando de ganhar, pastor? Tá deixando de ganhar, porque quem não tem não perde nada, né? Não tem nada, né? E nós estávamos falando sobre isso. Pelos frutos você conhece a árvore, se ela é boa ou se é ruim. E era para ele saber que os frutos de Jezabel, irmãos, pelos frutos dela, você saber que aqueles conselhos que ela tinha para ele não era bom. Mas o que ele fez? Acatou o conselho. Sabe o que aconteceu com esse casal, a família deles? A Bíblia relata que a morte dos dois foi uma das mortes mais trágicas da Bíblia. Jezabel foi rasgada pelos cães. O Acabe foi arrastado pela cidade. E ela também, né? Foi trágica a morte dos dois. Porque ele não ouviu a voz do Senhor. Ele trocou a voz de Deus pela voz de uma mulher endemoniada. A irmã está falando muito de demônio. Irmãos, é demônio. Não tem outro nome para dizer. E você precisa discernir, porque às vezes o demônio usa mesmo, irmãos. É verdade. Usa o nosso cônjuge para falar coisas para nós, que é o Satanás querendo nos desanimar, fazer nós desistir, dando conselhos que não é segundo a vontade do Senhor. Igual a Abraão. Quem é Abraão? Pai da fé. Um outro casal que nós queremos aqui citar para você. Sara tinha uma promessa. E como eu falei, tem conselho, irmãos, que às vezes não é maldade da pessoa. O caso de Sara não foi maldade, não era nem o demônio, eu acredito. Mas Abraão precisava ter discernimento para ele poder ter dado uma resposta. A Bíblia fala que Deus deu uma promessa para Sara e Abraão, que ia dar um filho a eles. Sara era estéril, não podia ter filho, e já era velha também. Ela deu risada quando isso aconteceu. Deus prometeu, ela deu risada. E Sara, claro, preocupada com a geração que Abraão poderia deixar, ela deu um conselho com boas intenções, mas não era um conselho. E o que quer dizer, irmãos? A palavra diz que Deus deu o poder para nós discernir o que é e o que não é da vontade dele, sim? Sara vai chamar Abraão e vai dizer: olha, Abraão, eu sei que eu estou velha e tal e coisa. E argumentou. Essa promessa talvez nem chegue. Faz o seguinte, eu te libero, deita com a H e tem um filho com ela, que aí você vai ter herdeiros. Abraão foi... irmãos, eu estou falando de pessoas aqui que só é top, hein? É igual o governador, ele escolhe os homens de confiança. O presidente não escolhe o homem de confiança. Esses homens aqui eram homens de confiança da parte de Deus. Era homem de confiança de Deus. Adão, o Sansão, Abraão, tudo homem top. Mas que não discerniram quando era para ser. E aí ele diz, na verdade ele nem diz, ele aceita a sugestão dela. E até hoje nós temos guerra, meu irmão, em Israel por causa disso. O resultado disso aí. Sara não teve paciência para esperar, mas depois ela acreditou. Ela acreditou, mas depois, com o tempo. E o que eu estava analisando sobre
questão de Abraão, ele influenciado, carente. Olha o que eu falei para vocês. Às vezes, irmão, vai vir na carência, na necessidade mesmo. E ela faz essa sugestão para ele, ele aceita. Dá certo, a mulher fica grávida, eles têm filho. Mas não era a vontade de Deus. Não era o que Deus tinha prometido. Porque se Abraão tivesse pensado assim, ó, ouvido o que o Senhor diz, eu não sou Deus, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu cumprirei a promessa. Se ele tivesse discernido isso, ele estaria dizendo, Sara, não vamos esperar. Mas ele não teve discernimento e foi influenciado pela necessidade, pela carência que ele estava. E não foi maldade da parte de Sara, mas Sara também não teve discernimento de Deus. Deus não anulou a promessa, deu a ele a Isaac. Mas a consequência, irmãos, como mesmo Lucas até falou essa palavra aqui, Deus perdoa, mas não anula a consequência. Até hoje nós sentimos isso. E para finalizar, eu quero falar de uma esposa que ela não é comentada na Bíblia. A esposa de Pilatos. Pilatos era o chefe da guarda real. E na crucificação de Jesus, ele estava na escala. Pilatos recebe lá no seu tribunal o recado da sua esposa. Ela diz a ele, não se envolve nessa situação. Não se envolve, não condena este homem inocente. Está lá em Mateus, esse relato que eu estou falando para você. Eu quero deixar bem aqui. Mateus 27, 19. Porque Pilatos ele podia escolher entre condenar Jesus e soltá-lo. Mas ele preferiu ouvir a esposa e diz, não se envolve. Mesmo ele não tendo tomado uma situação, ele jogou para a plateia. Ele deixou a multidão decidir. Ele diz, eu lavo as minhas mãos, né? Isso, relata? Eu lavo as minhas mãos com desse sangue inocente, eu não quero ser culpado. E aí a multidão, irmãos, gritou, solta Barrabás e prende Jesus. Eu quero falar dessa mulher, irmãos, porque às vezes é numa situação de pressão que Deus vai usar você, mulher. Sabe? Às vezes eu não sei como é que é a rotina do teu esposo. Se ele trabalha no trabalho, se ele faz algo perigoso, se o dia a dia dele é muito puxado o que ele faz, é muito cansativo, ele tem que tomar decisões sempre. Eu não sei como é que é a rotina de vocês, ou ela precisa fazer isso. Mas esta mulher não estava no tribunal, não estava com os religiosos, não era gente dali. Mas ela, irmãos, numa situação de pressão, ela chegou e disse, olha, não toma essa decisão não. Porque, sabe, a diferença dessa mulher é que ela discerniu que Jesus era inocente. Ela discerniu, Jesus é inocente. Meu esposo, não se responsabiliza, não vá tomar essa decisão por você. E ela tira um pouco da pressão do dia a dia daquele esposo. Você tem tomado isso, irmão? Você tem tirado a pressão de cima do seu esposo muitas das vezes? Você tem aliviado? Ou você tem sido a opressora? A que cobra? A que não valoriza nada vezes nada. Nada está bom. Nada é suficiente. Você, esposo, é aquele que acolhe, porque tem esposa que trabalha fora também. Eu não quero falar disso aqui, porque senão eu vou ter que falar do meu lado, né? Mas você, esposo, também é aquele que alivia, que compreende, que discerne as coisas.
para que o teu lar fique mais leve, para que a tua família cresça na graça do Senhor? Você é aquela esposa que alivia ou é aquela que dá mais carga? Porque comigo é assim, bateu, levou. Eu digo um, ele diz um comigo, eu digo 10. O inimigo ama esses relacionamentos. O inimigo ama esse relacionamento que é um diz, outro diz, um Paulo lá. Mas aquele relacionamento em que mesmo você estando certo, está calado, discernindo, sabedoria, Deus está ali. Deus está ali. E quando acontecer uma situação, irmãos, que você precisar da ajuda de Deus, Ele vai estar lá. Mas um relacionamento que é pipoco toda hora, pode chamar Jesus. Ele está vendo. Mas, irmãos, o diabo chega primeiro. E às vezes, já tudo dominado. Então, homem e mulher, discirna a voz de Deus. E como que você vai fazer isso, irmãos? Conhecendo a palavra do Senhor. Conhecendo a Deus. Por história dos outros, não. Conhecendo a Deus pela palavra. E aqui eu quero concluir, irmãos, aqui. Não dorme não, irmão. Chega que o ar tá bom, tem uns ali estão lutando, eu sei, você é valente. Vocês estão vencendo. Eu quero dizer, querido, que casal forte é aquele que aprende a ouvir um ao outro. E com humildade. E com Deus na direção, discernindo o que é do certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim para o seu relacionamento. E não adianta querer submissão se não dá dupla honra. É duplo. Eu honro meu esposo, ele me honra, então há submissão. Quando eu só quero e não dou nada em troca, não tem como. Tá certo. E o conselho que nós damos hoje para vocês, querido, é deixe o Senhor trabalhar no teu casamento todos os dias, no teu relacionamento. Val, já tá bom, irmãos, Deus quer melhorar. Todo dia, irmão, eu tenho que melhorar, porque senão eu largo. Senão deixa esse homem para lá. Humanamente falando, irmãos, não é verdade, irmãos? Você não quer sempre estar satisfeito? Você nunca está satisfeito. Mas Jesus faz nós ficarmos satisfeitos um com o outro. Porque é o Senhor que está no comando, é o Senhor que está discernindo. Isso aqui, ó, é de Deus, isso aqui não é. E é verdade, irmão. Se Ele não ouve, porque nem sempre eu vou ser usada por Deus, eu posso ser usada pelo inimigo. E Ele tem que discernir essa voz. Assim também como eu tenho que discernir quando não é. E eu tenho certeza que vocês fazem esse par. Discerne, mas Deus quer trabalhar nisso, melhorar isso mais. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Espero que você tenha guardado algumas coisas, porque são muitas informações, irmão. Eu teria que fazer o estudo muito maior, né? A administração aqui a gente fica brigando com o relógio. E o tema é, querido, ela fala, ele ouve com discernimento. Mas a influência é dos dois. Eu gostaria que, se você puder, claro, ficar ao lado dessa pessoa, pegue na mão do seu cônjuge aí. Pega na mão dele. E em silêncio, nós vamos orar ao Senhor. Você vai ficar em silêncio. Mas aqui no pensamento, você vai orar. Pedir que o Senhor
dê a vocês condições de discernir a voz dele por relacionamento de vocês. Sabe, esposo, quando a esposa vem dando um conselho que não condiz com a palavra do Senhor, você ter capacidade de discernir e dizer, orar ao Senhor e falar com ela: meu amor, vamos esperar, vamos orar antes de tomar essa decisão. Sabe, esposa, quando o teu esposo vir falar algo que não for da vontade do Senhor e você perceber que há alguma influência, você discernir a voz de Deus e você chamar ele para orar e dizer que, esposo, vamos orar nessa questão. Sabe, família, quando tu olhar para tua família e ver que está tudo bem, tu chamar a tua família também para continuar orando e dizendo: Senhor, continua abençoando a minha família. Pedir que o Senhor trate o coração de vocês. Você que tem dificuldade de ouvir, você que tem dificuldade, irmãos, de ouvir e principalmente discernir o que é do Senhor e o que não é, em silêncio peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a discernir, me ajuda a saber ouvir. Deus, me ensina, me torna uma boa influência dentro do meu relacionamento. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Pai, pedimos a Ti, Jesus, a todas as famílias aqui reunidas, que a mulher saiba discernir a voz do Senhor, que o homem saiba discernir a voz do Senhor, e que quando a mulher for falar, que é o Senhor falando, que é algo bom para a família, o homem saiba ouvir. O homem ensina isso. Ele entenda em um momento que dela. Ele saiba separar aquele momento. Saiba dar tempo para ela falar. E essa mulher fale de uma forma que influencie o homem para algo bom. Que essa mulher saiba lidar com seu esposo. E esse homem possa saber lidar com a sua esposa. Que esse esposo saiba discernir sempre a vontade do Senhor para o seu lar. Que essa mulher seja influenciada pelo conselho do Senhor. Que os conselhos do Senhor venham a ser sempre o que prevalece no casamento deles. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Terminei em cima da hora. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela minha vida, a vida do meu esposo, a vida do irmão Zezinho, agradecer. E eu tenho só um desafio para fazer. Não sei se eu posso concluir aqui. É o desafio que eu gostaria que você se tiver vontade de fazer por 7 dias. Tem gente que já faz isso, tem casal que já faz. Você orar junto com a sua esposa, o momento que for dormir, momento acordando, você por 7 dias ore, faça esse compromisso de orar com eles, um com o outro. E compartilhe alguma coisa, um com o outro, para praticar o ouvir e o discernir do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que vai botar em prática? Diga eu. Glória a Deus. Discernimento, viu? Homem e mulher, saiba discernir se é a voz de Deus. Se a tua esposa estiver lá falando algo, fofocando, o marido já tira, discerniu, já tira ela do meio, né? Isso é discernimento. Se estiver fritando o pastor lá na tua casa, né, botando no liquidificador, triturando o pastor, triturando o crente, saiba discernir. Minha esposa, venha cá. Meu esposo, venha cá, eu quero conversar contigo. Tire de tempo. Isso é discernimento, viu? Amém? Se coloque de pé. E eu quero aqui agradecer, primeiramente a Deus, os nossos pastores, agradecer a nossa equipe,
A Adriana trouxe uma palavra de oferta poderosa. Isso é da nossa equipe, viu? Quero agradecer a mídia, essa mídia que sempre está nos apoiando. Tá de parabéns, que Deus abençoe vocês. E as meninas da mídia que faz as fotos, acompanha tudo, a Carol e quem é a outra que está aqui? A Imê. Obrigado, gratidão. Deus abençoe vocês. E aí vocês que estão aqui prestigiando esse culto, tá bom? Segura na mão do teu cônjuge aí, vamos orar. Agradecer a Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra, pela mensagem, meu Deus, aqui entregue através da vida da Val, do Renato. Que o Senhor abençoe, Jesus, a família do irmão Renato. Em nome de Jesus, acrescenta na vida deles, meu Pai. Isso que eu te peço, meu Deus, em todas as famílias aqui da Monte Sião, Pai. Apresenta a minha esposa, a nossa família, apresenta a vida do nosso pastor Derlan, pastora Miriam. Que o Senhor abençoe a vida de suas filhas e todos os seus projetos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança aos nossos lares. Dá uma noite abençoada na tua presença. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém? Glória a Jesus. Dá uma salva de palmas. Se você quiser tirar foto com a tua célula, fica à vontade.